Opa! E aí, pessoal, beleza? E aí, vamos seguir com o nosso projetinho super joia de empréstimo de livros. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do lado do front-end, tá? Das páginas. Tem um recurso que a gente vai precisar usar no nosso projeto. Então, antes de já sair utilizando ele aí e ficar um pouco complicado para entender, a gente vai fazer essa aula antes explicando como é que funciona, tá? A ideia de como a gente vai montar essa página de empréstimo. Beleza? Para isso, a gente vai usar um recurso de JavaScript do jQuery. Se você não conhece aí o jQuery, ele é uma biblioteca JavaScript. Ele ajuda a gente, simplifica o trabalho aí de codificação do JavaScript para a gente poder criar algumas coisas dinâmicas na nossa página, tá? Na nossa aplicação. Então, quando a gente cria um projeto no ASP.NET Core, ele já importa para a gente a biblioteca do jQuery. Só que eu quero fazer, ou jQuery, tem gente que fala jQuery também, não tem problema, você pode chamar do jeito que você quiser. Tá bom? E tem um complemento do jQuery, a biblioteca base dele, que é esse jQuery UI, que é para interface de usuário. Então ele tem uma série aqui, se você pesquisar no site, tá? jQueryui.com, .com, .com raiz, né? Você tem várias formas de fazer interações, você tem alguns componentes, né, para você criar seus controles, colocar efeitos nas suas páginas, tá bom? A gente vai ver um deles bem simples, que é o autocomplete, que é esse daqui. Então, como é que ele funciona? A gente tem um exemplo. A gente vai ter a nossa caixinha de texto e a gente consegue, baseado numa lista de dados, uma lista de valores, eu consigo ir completando, ó, e digitando e pegar esse valor. Então, aqui é o exemplo. Deixa eu aumentar um pouquinho a página para ficar mais fácil para a gente ver. E como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada aqui no código. O próprio site do jQuery, ele explica como é que funciona cada um dos controles para a gente poder criar os nossos projetos, incluir nas nossas tarefas aí do dia a dia, tá? Então a ideia, de vez em a gente ter aquela tabelona com um monte de filmes e clientes, a gente tem uma caixinha de texto simples, onde eu consigo colocar lá, digitar o nome do livro, digitar o nome do meu cliente, e aí a minha aplicação vai lá na base de dados e filtra para gente esses dados, beleza? Então vamos entender como é que isso aqui funciona para a gente poder usar o nosso projeto. Então aqui ele só fala, né, ó, ele provê para você fazer isso, blá blá blá. E a gente tem que ouvir o source. Se a gente for no view source, ele vai mostrar o código fonte para a gente poder fazer isso, tá? O que a gente precisa saber aqui? A gente vai usar basicamente, ó, essa biblioteca aqui, ó, esse link aqui, CSS do jQuery, de temas, tá? Para poder utilizar. Esse aqui é o exemplo que ele montou, ó. Ele montou a lista aqui de linguagens e aí ele filtra na caixinha de texto. A gente já vai olhar isso, mas antes a gente precisa, ó, desse link aqui, do jQuery, CSS. E a gente precisa também, cadê o JavaScript dele? Aqui, ó, essa linha aqui, ó. O script do jQuery UI, tá? Para poder entender lá os efeitos. E como é que ele funciona? Como é que ele entende isso? Você tem uma lista de valores. Aqui no caso ele criou no JavaScript mesmo, né? Um array de valores. E na minha caixinha de texto, tá aqui o meu HTML, eu dou um nome para o meu campo. E esse nome eu dou através dessa tag ID. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para a gente ver, tá? E esse ID, ó, ele deu um nome no caso de tags. Beleza. Feito isso, como é que ele faz agora a mágica para poder carregar os valores e completar? Então, como eu disse, eu tenho minha lista de valores. E aí eu vou criar um código aqui, ó, do jQuery que eu peço para ele. Seleciona para mim esse componente, que é essa caixinha de texto, que tem o nome de tags. Então ele informa o ID aqui. E para ele, ele vai inserir esse efeito aqui, ó. Então, um ponto no dot autocomplete. Então ele vai inserir essa característica de autocompletar com valores essa caixa de texto. E qual que é a fonte de dados? Ele tem essa propriedade source. Esse source vai ser a minha lista de valores aqui, ó. Beleza? Então baseado nisso ele completa. Então é isso que a gente vai fazer. E daqui o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dessas duas linhas que eu comentei. Aí eu vou diminuir um pouquinho aqui para caber tudo.
vou precisar basicamente do CSS e também do JavaScript do jQuery aqui. Ok? Beleza. Então podemos sair daqui. Então são essas duas linhas, já deixei separado pra gente, tá? Essa é a linha do CSS e essa é a linha do jQuery. Show de bola. Vamos lá então pro projeto agora, tá? Então vamos lá no Visual Studio. Antes de já fazer isso direto no nosso projeto, vamos criar aqui uma nova solução para a gente testar. Tá? É sempre bom você testar, ter uma aplicação que você fica fazendo os testes, aí quebra as coisas, você vai testando, não tem problema, depois você faz a sua aplicação mesmo, tá? Vai criar uma aplicação web do tipo MVC, uma Devil Controller. Vamos avançar aqui, vamos ver exemplos. Exemplo de jQuery, tá? Depois, futuramente, a gente pode criar mais projetos aí com outros recursos do jQuery. Mas, por enquanto, esse é o que a gente precisa para atender o nosso projeto, tá? Eu tenho que ter um formulário, mas que funcione de forma simples a exibição dos dados, para não carregar muita coisa na tela, tá? Senão fica difícil para a gente poder trabalhar. A ideia é a gente ter uma lista lá com todos os nossos livros, ter os nossos clientes. Então, dessa forma, fica mais fácil para a gente poder criar as coisas. Tá? Beleza. Criou aqui para a gente o projeto. Então, a gente vai fazer assim, de forma bem simplesinha as coisas aqui, só para exemplificar mesmo funcionando esse recurso do autocomplete, tá? Então, a gente vai trabalhar no próprio controller do home e a gente vai usar aqui essa view index mesmo. Beleza? Então, primeira coisa, a gente vai vir aqui nessa parte dentro de views, na parte de compartilhamento, share. Então, eu vou expandir aqui, vou selecionar esse layout.cshtml, duplo clique, aguarda ele carregar. Se você olhar aqui, toda essa parte de configurações, de dependências de arquivos CSS, fica aqui no head da aplicação, da página. Inclusive, a gente está começando aí uma série de vídeos de HTML. Está no comecinho agora, mas legal você conferir, pegar uma base legal aí. Eu vou colocar algumas coisas de HTML5 também. E aí vai te ajudar aí nessa carreira de desenvolvedor full stack, né? Que você tem que saber o front, tem que saber o back-end. Então dá uma conferida lá também. E deixe seu like também naqueles vídeos. E nesse, se você também ainda não o fez. Mas voltando aqui. Então no comecinho, na minha tag head, eu tenho aqui minhas dependências de CSS. São meus arquivinhos que podem estar na minha aplicação ou ser acessados de forma externa também. E no final aqui da página layout, aí eu vou ter minhas dependências de JavaScript, tá? Então eu tenho aqui ó, o jQuery já está aqui, ó, o arquivo JS dele, tem um bundle com mais algumas coisas de Bootstrap e outros JavaScript da aplicação mesmo. Então vai ser aqui que a gente vai inserir essas dependências. Então a gente vai pegar aqui primeiro esse CSS do jQuery, o CSS, e a gente vai inserir ele aqui depois desse Bootstrap e tal. Equal, já vai ficar ok. E agora aqui a gente vai no finalzinho e a gente vai inserir a parte do JavaScript dele e tal. Ok. A gente vai colocar aqui ó, antes do bundle, depois do jQuery. Show. Dependência configuradas é o que a gente precisa, tá? Então vamos agora para o seguinte. Vamos lá na nossa controller home. A gente vai trabalhar nela agora, tá? Então o que a gente vai fazer? A ideia, a gente vai simular aquele pedacinho do que a gente vai fazer na nossa aplicação, que eu tenho que ter o usuário, o cliente e o livro. Só que aqui a gente vai fazer com filme, só para mudar um pouquinho o contexto, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer assim. Deixa eu pegar um exemplo para a gente ganhar tempo. Eu vou ter então aqui, a gente vai, para a gente não precisar acessar o banco de dados, eu vou criar 3 listas basicamente com os valores dessas 3 entidades que eu comentei com vocês, tá? Essas 3 entidades, a gente pode colocar aqui embaixo, criar uma região, uma region, chamada listas, e a gente vai ter um end region. Só lembrando, esse region é só para poder organizar o código e tal. Então, ó, eu vou ter 3 listas, elas são basicamente do mesmo jeito. É uma lista de string, e nessa lista eu vou ter aqui, ó, meus clientes. Aí eu criei um objeto aqui,
clientes do tipo lista string e aí passei alguns nomes, tá? Coloquei aleatoriamente, só para a gente poder testar. Na nossa aplicação a gente vai, obviamente, puxar da base de dados, tá? Ó, beleza. A mesma coisa eu fiz para filmes, ó. Coloquei só alguns filmes para a gente poder testar. E usuários também, ó. Beleza? Aí, então aqui estão nossas fontes de dados, como se fosse o nosso banco. E agora eu vou ter aqui os nossos repositórios. Vou criar um outro widget chamado repositórios. Então, não vai ter o acesso ao banco, tá? Mas nosso banco são essas listas. E aí eu vou ter os meus métodos que ele vai buscar as informações nessas listas, tá? Então vai ser basicamente 3 métodos. Eu vou passar um por um para a gente entender, tá? Então eu tenho uma action, igual tem a normal para index, certo? Quando a gente cria as nossas index lá, nossas actions de atualização, de exclusão, é uma action igual às outras. Deixa eu só minimizar essas outras para não confundir a gente, por enquanto. Não misturar as códigos, vamos focar no nosso aqui. Então, dentro de repositórios, tá? Essa organização de código que eu uso com regiões. Crio uma action chamada pesquisar clientes. E aí eu tenho uma string chamada termo, que é o termo que eu vou usar para pesquisar, tá? Na minha text box, na caixinha de texto. E eu crio uma variável chamada lista e ela recebe as informações de clientes, que é esse método aqui de baixo, tá? E basicamente retorna. A lista retorna. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um filtro. Eu vou pegar essa lista e eu vou fazer um filtro para ela usando where. Eu vou pegar esse valor. Eu não tenho nenhum campo aqui, porque já é a própria lista, é uma string. Eu vou dar essa verificação, contains, tá? Então, se tiver alguma coisa referente ao termo, ó, eu tenho um termo, é o texto que eu vou digitar na caixinha de texto, ele filtra pra gente e aí ele retorna, transforma em lista, tá? Pra gente poder retornar lá na nossa página. Aí tem 2 considerações, coisas que a gente não viu ainda, tá? Nos outros exemplos e projetos. Esse método contains, ele tem uma opção aqui de você configurar um segundo parâmetro lá de string comparison, mas ele faz comparação de strings. Você consegue definir as regras para você fazer comparação de string. E uma dessas opções é essa current culture ignore case, ou seja, eu peço para ele pegar o idioma atual, cultura corrente que estiver rodando, e eu estou pedindo para ele ignorar o case sensitive, tá? Não fazer diferenciação entre maiúsculo ou minúsculo. Se você quiser que faça, aí você não coloca essa opção, que por padrão ele olha do jeito que chega o texto, tá? Ele considera. Mas dessa forma, aí eu não preciso me preocupar em ficar tratando, transformar into lower, to uppercase, para poder aplicar meus filtros, tá? Então, o contains, ele filtra as informações. E aí, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse filtro, só que eu não vou retornar essa lista. Eu vou retornar essa lista usando esse tipo aqui, ó, JSON. Esse JSON é um JSON result, então ele vai transformar o resultado da minha action em um objeto JSON, que vai ter essa lista de clientes. Beleza? É isso. De novo, é esse esquema aqui para ignorar maiúsculo e minúsculo e esse encapsulamento do JSON result, tá? Aí eu vou passar bem rápido nos outros, que é a mesma coisa, tá? De filmes é a mesma coisa. A única coisa que muda é a chamada. Minha fonte de dados é a lista filmes. E o pesquisar filmes, tá? Para pesquisar usuários vai ser igual também, só vai mudar aqui a fonte de dados lista usuários. Combinado? Então tá pronta a parte do meu banco de exemplos, são as listas e os meus repositórios. Show! O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver aqui, fizemos as listas, fizemos toda essa parte aqui, bonitinho. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um objeto aqui em Models. Vamos fazer o seguinte. A ideia aqui é fazer uma... Em vez de ser um empréstimo, vai ser uma venda de livro, tá? Eu tenho que informar o usuário, o cliente e o livro. E eu vou fazer uma venda. Então, eu vou criar um objeto Models aqui de venda. Vou mostrar uma classe que eu vou chamar de venda DTO. Só para poder exemplificar. A gente não vai persistir no banco de dados, tá? Esse já tem tudo implementado.
no nosso projeto. Só para a gente entender essa parte do front-end que a gente vai acoplar na nossa aplicação, tá? Essa classe venda, ela vai ter 3 aqui objetos. Ela vai ter o usuário, cliente, filme. E eu posso ter mais uma, que vai ser a data. Opa, deixa eu copiar esse filme aqui, eu vou colocar aqui. Date time, a data da venda, tá? Então, é isso. Vamos deixar um construtor aqui também, sem parâmetros, tá? Venda, opa, venda DTO. A gente vai ter o nosso formulário de vendas e aí a gente vai pegar essas informações aqui para poder realizar a venda. Beleza? Show! Vou voltar para nossa controller. E aí, na nossa controller, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar mais uma action aqui, ó. Pode ser depois da index. Aqui, ó, nossa action result. Eu vou chamar ela de cadastrar. Beleza? Vamos dar só o return. Como eu não vou fazer de fato persistência, eu vou redirecionar para index mesmo, então. Direciona para index. E a gente vai usar aqui, ó. Como vai ser, eu vou pegar os dados do formulário, eu vou usar um post, HTTP post, e eu vou usar esse validate aqui do formulário, tá? Anti-binary token. E para poder pegar os dados do formulário, eu preciso usar esse bind aqui para fazer a bind de vinculação, tá? Vou fazer um vínculo com as informações do formulário para nossa classe, nosso objeto venda DTO. Ele não vai entender aqui na controller, aí você já sabe como resolve. Ctrl ponto. Opa, Ctrl ponto. Cadê? Não tá publicar classe? Tá publica sim. Venda DTO, beleza. Acho que é por causa desse aqui. Deixa eu esperar se colocar depois aqui. Beleza. Venda DTO. Vou chamar só de venda aqui, né? O objeto. E eu volto com esse bind aqui. Então, nesse bind, a gente vai ter os nossos campos lá. Usuário, cliente e filme. Certo? Beleza. Feito isso, ó, nossa venda, depois ela recebe, ó, a data da venda vai ser a data atual. Show. E aí depois eu chamaria aqui meu repositório para poder persistir essa venda. Mas o código é só para pegar a parte da entrada dos dados. Beleza, está pronto toda a nossa parte do back-end. A gente vai tratar agora do front-end da aplicação. Então a gente está trabalhando na controller home. A gente vai carregar essa página index, que é uma página vazia. Então a gente vai vir nela aqui, ó, views home index. Vai ser nela que a gente vai fazer o nosso código. Vamos lá então. Essa parte aqui a gente pode remover. A gente vai ter um título. Coloca aqui vendas. Então, a gente usa aquela tag H2, é título. E eu vou ter uma div aqui. Vou já colocar ela. Vou colocar o fechamento. Beleza. A gente vai criar uma segunda div aqui dentro de linha. Para já deixar formatado. Não parece que a div aqui. Na nossa div. Tá? A div dessa classe em linha, só para dar uma estilização legal no nosso formulário. A gente vai criar mais uma div aqui. Beleza. Deixa eu usar esse coluna D4. Div e essa div aqui. Tá certo. E a gente vai ter o nosso formulário. Tá? Então a gente vai criar aqui, ó. Form. E contenção form. Tá? A gente inclui mais coisas aí. O que mais? Eu vou copiar aqui esse trechinho. Eu explico o que a gente vai fazer aqui dentro. Tá? A gente vai ter. Aqui é só uma formatação que a gente usa no Bootstrap. É o padrão que a gente usou nas outras páginas também, tá? Para ele poder agrupar a label e o texto. Então aqui eu vou ter o nome do cliente e a minha text box chama, o ID dela é cliente e o nome dela é cliente. Esse name tem que bater com o nome lá que eu vou passar
aqui, ó, minha action cadastrar, tá? E esse ID tem que bater para o que a gente vai fazer do JavaScript aqui. Então a gente vai ter a mesma coisa que eu fiz para essa parte do cliente. Eu vou ter mais duas divs, aí vai ser referente ao usuário, tá? Parte do usuário, parte do filme. Aí os IDs é o mesmo esquema, tá? O ID eu estou usando em minúsculo e o nome em maiúsculo aqui. Cliente, usuário, filme, boa. Aí por fim eu tenho uma outra div dentro desse formulário, onde eu tenho meu botão de ação. Então, input type submit, o valor coloquei em cadastrar, ou essa para vender, né? Pode enviar. Aí aqui é só uma classe para ele formatar bonitinho o botão. E ele vai enviar. Ele vai enviar para onde? Eu preciso definir para qual action que eu quero enviar aqui minha requisição. No caso vai ser o cadastrar. Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui no form, a gente tem essa opção aqui, ó, ASP Action. E aqui eu coloco cadastrar. Cadastrar, né? Beleza. Ok? Prontinha a página. Belezinha. A gente pode até incluir essa parte aqui, esse item para ele poder fazer validação. Beleza. O que falta de fazer agora? A parte do front-end do recurso do complete, para ele poder buscar as informações do nosso repositório, entre aspas, que são esses métodos aqui, para poder completar as informações, tá? Vamos fazer isso agora. A cereja do bolo dessa aula é a parte final aqui de como eu implemento. E a gente vai fazer isso aqui embaixo. Vou colocar aqui uma @section na seção de scripts. E eu vou implementar isso aqui, tá? Aí eu coloco uma tag que é o script, para ele entender o meu jQuery e o meu JavaScript. E a gente implementa aqui. É bem simplesinho para fazer, tá? A gente usa essa notação aqui do jQuery e aqui eu vou informar o meu objeto, o componente que eu quero trabalhar. No caso, vamos fazer primeiro para o cliente, tá? A gente pode informar primeiro o usuário, depois eu informo o cliente. A diferença é que no nosso projeto, o usuário já vai estar... A gente vai pegar na seção, né? Porque ele já vai estar logado. Então, vou pegar aqui eu não tenho seção, vou pegar o usuário, depois o cliente filtra, tá? Então, esse filtro aqui, ele associa por esse ID. Beleza? O que mais? Aí eu tenho o meu recurso aqui, autocomplete, igual a gente viu lá na página do jQuery. E aqui dentro aí eu vou fazer as configurações para isso funcionar, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o source. E aqui eu coloco entre aspas simples. Pausa só para tomar uma água. Me dá uma hidratada, mas vamos lá. Então, vou ter aqui, ó, @URL. E aqui eu consigo chamar uma action. Bem bacana esse recurso aqui, né? E aqui eu vou colocar o meu método pesquisar usuários. E eu preciso informar qual que é a minha controller também, tá? No caso é a home. Beleza, então assim eu especifico a fonte de dados e eu tenho outras configurações que eu consigo incluir, tá? Por exemplo, ó, tamanho mínimo, minlength, pth. Eu coloco quantidade de caracteres. Então é isso que eu preciso fazer, informar o ID, incluir o autocomplete e determinar aqui qual que é a action para ele fazer essa pesquisa. A mesma coisa eu vou fazer para os demais, para a gente ganhar tempo, já vou copiar e colar, não vou digitar tudo de novo e tal. Mas você entendeu a ideia aí. É isso, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui na controller. Eu vou marcar um breakpoint aqui no cadastrar. E vamos rodar a aplicação. Vamos ver como está ficando. Bora lá. Ó, então ele carregou para a gente o formulário. Então quando a gente for fazer o nosso de empréstimo vai ser basicamente isso. Igual, tá? Vai tocar para empréstimo. E a gente vai ter um cliente e o filme para informar. O filme não, um livro no caso, né? Então o usuário, se a gente está aqui, ó, R, a gente tem, ó, esse hit, tá vendo? Ele carregou da nossa lista de usuários.
Seleciono Rita. O meu cliente, eu acho que eu tenho André lá, ó. Já carregou. Ó, conforme a gente vai digitando, ele vai filtrando, tá vendo? Vamos selecionar o André. E a parte de filmes, acho que eu tinha tem Vingadores, Titanic. Então, ó, ele fez o filtro pra gente. Show de bola! É isso que a gente precisa. Agora a gente vai clicar aqui em enviar. E aí ó, ele vai parar a aplicação, tá vendo? Tá piscando. Visual Studio, ele tá mandando para cá, ó, porque a gente colocou um breakpoint nessa parte do método cadastrar. Aí vamos mudar aqui e vamos ver como é que ele preenche pra gente esse venda. Olha lá. Cliente, ele selecionou André, filme Vingadores Ultimato, usuário Rita e a nossa data de venda. Ele não está preenchido, né? E a gente vai preencher ele nessa linha aqui. Beleza, com isso a gente já tem nosso objeto prontinho para ser persistido no banco, no nosso repositório de dados. Então é isso. Vou desmarcar aqui agora. Então esse é o componente que falta para a gente poder fechar nossa aplicação. A gente vai trabalhar com essas text box, fazendo aqui esses filtros, tá? Então repetindo aqui, ó. Ó, Elias, quero o Titanic agora. Deixa eu ver quantos filmes que eu tinha mesmo. Madagascar, acho. Ó, o Batman Superman. Aí temos área de mim. Beleza, mandei enviar e fechou. Já temos nosso repositório, nosso serviço pronto. Acho que a gente já montou a controller também, né? A gente vai montar os métodos que precisam na controller e já criar essa página na próxima aula. Então é isso, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, se não funcionou alguma coisa aí, me manda mensagem, manda aí no comentário do vídeo que eu respondo. Beleza? Eu ajudo aí a tirar as dúvidas. Então é isso. Compartilha com seus amiguinhos, se inscreva no canal e um abraço aí pro pessoal de Portugal que tá acompanhando a gente também. Ó, que legal, tamo chique. Tem gente de Portugal, tem gente lá na Índia, tem nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Vamos aumentando o nosso leque de inscritos, de pessoas compartilhando e aprendendo coisas legais aí com o .NET. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.